Ó, gostei. Vamos? Vambora. Caraca, agora foi. Cara, que legal de conhecer. Finalmente, Pô, né? cara. Depois de que, umas 3 entrevistas? E eu tenho a sorte de poder fazer uma parada dessa com os meus ídolos, né, cara? Isso é irado. Isso é irado pra caramba. Como é que tá, cara? Como é que tá a vida? Como é que tá? Você acabou de mudar, eu também mudei. Sim. Você mudou pra mesma área, eu mudei pra Orlando, né? Eu mudei de Nova York pra cá. A tua mudança foi mais distante. A minha foi, 5 minutos, cara. Só foi trabalhoso porque a gente se mudou agora, estamos morando no terceiro andar, né? Aham. E, porra, apesar de ter elevador, né, que facilita pra caramba. Aham. Mas você não sobe nem desce de elevador, né? Eu vi você descendo de escada. Não, eu só usei o elevador pra Subir as só coisas. pra subir as caixas, os armários. Mas eu sempre procuro usar Vamos dar um escada. rolê por aqui, me dá uma guiada aí, esquerda ou direita? Depende. Qualquer de lugar, onde na você verdade. quer Eu ir. vou sair andando aí, você sabe. Se não souber voltar, a gente bota no GPS. Você tá morando aqui faz quanto tempo? Aqui em Orlando a gente já completamos 4 anos. Ah, 4 caramba, anos. bastante já. Tá passando rápido. Cara, voa, né? Não, e eu falava, tipo, 2 anos e pouco, a Juliana, não, Rodolfo, a gente já tá aqui vai fazer 4 anos. Eu falei, não é possível. Cara, o tempo passa, né? Tá passando bem Tempo rápido, passa. bem rápido. Você se vê morando no Brasil de novo? Me vejo no futuro, Sério? assim, né? No futuro, mas não sei, cara, por enquanto agora com o Benício pequeno, eu não me vejo, não. A gente conversa muito, eu e Juliana. Uhum. Ela tem vontade também ou ela curte ficar aqui? Ela tem, depois que teve o Benício, ela começou a ter mais vontade de... Foi ao contrário, né? As nossas vontades, né? Antes eu tinha vontade, antes de ter o Benício, antes do Benício chegar, eu pensava todo dia. Em voltar? Em voltar. É. Era assim, bem difícil. Depois que ele nasceu, eu tive forças, né? Pra me manter aqui. Eu falei, não, eu vou ficar aqui mesmo. E aquilo, né, cara? O Rio é perigoso, as coisas não funcionam, é difícil pra caramba, você se estressa pra caramba com o trânsito, com tudo, mas eu gosto de lá, eu gosto. É nossa terra, né, cara? cidade, É difícil, né? É difícil, eu sei o que você tá falando. E tipo, e dinheiro, né, cara? Que a gente vive aqui, a gente viveria, porra. Que igual bem um lá, rei lá, né? Também tipo, tem essa. eu posso morar em qualquer lugar do mundo que eu vou ganhar a mesma coisa, né? Porque estando no UFC, ganhando em dólar. Exatamente. Mas a gente conversa muito sobre isso e o meu desejo é continuar aqui e vencer na vida aqui, entendeu? E aí depois, no futuro, quando o Benício estiver um pouquinho maior, passar uma temporada lá e morar onde a gente quiser. E dar uma curtida. Exatamente, depois exatamente. Você vê, eu sei que tá cedo ainda, mas você se vê abrindo escola de jiu-jitsu, fazendo alguma coisa ligada assim? Me vejo. Eu tenho vontade de... aqui você pode virar... Esquerda, pra onde você quiser, direita. Aqui não é muito legal não, cara. Não tem muita coisa pra fazer não. Vira a esquerda aqui aí. e vamos indo. E aí você tem... É estranho sair sem rumo assim. Não é? Tipo, eu tô nervoso aqui, ó. Pra onde que a gente vai? Cara, eu vi um cara de comédia uma vez falando, ele fez assim, cara, você lembra quando a gente era moleque? Abre a porta de casa e sai correndo e vai. Pega a bicicleta e sai andando com os amigos e tal. Falou assim, eu duvido alguém ter conseguido fazer um negócio desse hoje. Sem chave de casa, sem celular, sem direção. Eu falei, meu, meia hora o cara já começa a tremer, né? Porra. Faz não. E aí, então você pensa assim, depois de luta... Sim, ter minha academia. Eu tenho vontade de montar minha academia, ter minha equipe de jiu-jitsu. Legal. Eu amo jiu-jitsu, né, cara? É o que eu quero morrer fazendo, entendeu? Tá sendo difícil essa adaptação pro MMA? Mais difícil do que você pensava? Porque a gente tem que ser realista também, né, cara? O nível mudou, né? Você começa lutando em evento local, vai pro UFC, você sente a diferença de nível dos caras, entendeu? Então, a tua adaptação, você acha que está sendo mais difícil nessa... Não que seja ruim, cara, tá bom pra caralho, você tá aprendendo, a gente também entende que você vem de uma vida fazendo uma outra arte, entendeu? E agora você tá fazendo MMA, que trocou porrada com o cara lá, é bem diferente, Mas assim, cada vez que passa eu tô me sentindo melhor, mais confortável.
Mas é isso, né, cara? É outro esporte. Pô, eu costumava, tipo, sem kimono eu treinava quando ia lutar DCC, só. Foda, né? Ponto. Pô, e aí passava DCC, era kimono, 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 kimono. Era um ano e, sei lá, um ano e Só 9 treinando com meses kimono, né? É verdade. treinando de kimono. Aí passava, chegava 2 meses antes da DCC, eu tirava o kimono e começava a treinar para me preparar. E aí agora não, agora eu só treino sem kimono e porrada também, você se acostumar. Mas assim, eu já tô bem mais adaptado. A parte ruim, assim, de eu ter que estar tendo que pegar a experiência, né, por ter entrado muito cedo no UFC, tá ali dentro e ter que pegar a experiência é bem ruim, né? Porque Aprender se tu não for bem, literalmente na porrada, né? porque se tu não for bem, perder ali 2, 3 vezes, né? Tem gente que é demitido com 2 lutas, né? 3 lutas. Tem uns que tem mais sorte, tem a quarta chance. Então essa é a parte difícil, entendeu? Você não pode ter muitos erros, cometer muitos erros, né? Mas eu tô me sentindo bem, cada vez melhor assim. Tive essa última derrota para um cara duro, né? Que logo depois entrou Mas no é round. uma derrota que você meio que se... Você leva de um jeito diferente, né? Você concorda? Sim, não, com Comparando certeza. com a outra derrota lá que... Foi. eu não lembro o nome do... Foi com o Anthony Hernandes, né? Então, aquela lá é a noite que você quer apagar da cabeça, né? Não, na verdade, cara, o que me dói mais naquela luta ali não foi nem o fato de dele ter me finalizado, ou das porradas que ele me deu. Foi a minha cabeça ali antes da luta, né? As coisas não estavam muito legais. O que tava rolando? Eu achei que foi... Eu não fiz um big deal, porque eu pensei assim, porra, ou aconteceu alguma coisa na pesagem, ou na preparação física, tipo, morreu no gás, eu achei que tinha sido isso. Foi, cara, foi um monte de coisa, na verdade, não foi uma coisa só. Aí, tipo, eu já tava pensando depois da luta, tipo, eu falei, não, vou acabar essa luta logo e ir pro Brasil. A Juliana tava lá com o Benício era bem novinho. Tinha acabado de nascer, né? Bem recente. E eu já não tava nem pensando muito na luta, já pensava, tipo, não, acabar logo essa luta, quero acabar logo e ir pro Brasil. E curtir. E aí eu entrei muito, sei lá, muito ansioso. Eu comecei a luta já bem, soltei um golpe, entrei nas pernas, botei pra baixo fácil, passei a guarda fácil, montei fácil. Caralho, ganhei. Na minha cabeça, cara, tipo, eu falei, acabar essa luta rápido. E aí eu, fiz coisas que eu nunca tinha feito, que é tipo como se diz? Eu me desesperei ali, tipo, eu tentei uma finalização, o Katagatame para um lado, para um outro, ele defendeu, acho que eu tentei 3 vezes, se eu não me engano, e ao invés de eu ter mantido a calma, eu me desesperei totalmente ali, aí ele deu um upa, aí eu tava tão confiante que eu falei, vou no armlock aqui. Só que, porra, eu fui todo errado pro braço, já, quando eu caí assim com o braço dele, na minha cabeça já falei, ferrou, não vou conseguir finalizar. Putz. Pô, perdi a montada, tava numa posição boa, início de round, e aí minha cabeça ali já quebrou. E aí, quando ele virou, ainda quase raspei, grudei ele na parede, eu já comecei a gastar muita força ali na segunda queda. Aí eu já, ferrou, aí eu já comecei a botar na minha cabeça, meu Deus, tô cansando. Foda, né, Porra, que eu não posso sair daqui. Aí quando eu saí, eu já saí esgotado. Ali foi tudo cabeça, entendeu? Tipo, não foi falta de treino. A cabeça faz uma diferença, é absurdo. A galera não dá o valor necessário no... Sim, aí na segunda queda eu dei tudo de mim ali. Ao invés de eu ter parado também, respirado, voltado em pé, sabe, circulado. Aí falta de experiência, né, cara? Muito ansioso. Como eu falei antes, né? A cabeça não tava legal e aí aconteceu aquilo, né? Eu paguei o preço. Aí a segunda luta eu vim melhor. E aí ganha, já tira um caminhão das costas, né? Sim. Tipo, porra, isso é muito importante. Isso é muito importante. E aí você faz uma luta com o Chris Curtis e você vai bem. Você teve eu li o teu post quando você fez uma semana ou 2 depois da luta
que você falou uma coisa interessantíssima que a galera também não valoriza. Tipo, você fala, ficou todo mundo meio que... Você não falou isso, mas o que rolou ficou todo mundo meio que cagando em você, porque você não conseguiu botar o cara pro chão, mas ninguém falou, tipo, pô, o cara defende bem as quedas também, caralho. E o mérito do cara, só né? desmerecendo a defesa dele. É foda. É foda. E aí você trocou bem com ele. Acho que deram o primeiro round pra você, em pé, inclusive. Eu vejo uma luta daquela como literalmente, assim, sem ser clichê, um aprendizado bom. Principalmente para um cara que vem do grappling, assim. Então você ir tete a tete com um cara lá que é bom de trocação e te tirar da tua zona de conforto, assim, eu acho que... Não, achei que foi um bom aprendizado também. Né? Eu acho que é muito mais... É uma merda perder, eu sei disso, eu não tô querendo fazer desculpa por você, mas é muito melhor uma derrota assim, você perde numa decisão, trocando porrada pra caramba e vai na guerra, na raça, do que chegar lá e levar um amasso do cara, tipo, não é verdade? Tipo, 3 rounds, você sai de lá falando, caralho, eu não vou conseguir ganhar de um cara desse nunca. É verdade. Não é verdade? É verdade. Mas ali foi bom, que viu que deu pra perceber que o meu nível tá muito melhor do que eu estava imaginando. Não foi uma luta que eu queria ter trocado, a última coisa na vida que eu queria ter feito ali era Foda, né? ter trocado. Eu acho que se eu tivesse botado um pouquinho mais na minha cabeça que eu poderia trocar com ele, teria sido diferente, que eu ia ter mais confiança para poder manter a luta em pé caso acontecesse o que aconteceu, entendeu? Sim. Mas não, eu tava o tempo inteiro tentando botar a luta onde eu sou mais forte, porque eu sabia que se eu derrubasse ele, ia ser muito difícil ele levantar, entendeu? Exatamente. Ia ser muito difícil. E eu já tinha visto a luta dele, ele dava muitas costas. E eu tinha treinado muito pegada de costas também, né? Mas aí, infelizmente, não consegui, né? Ele bloqueou todas as entradas de queda, todas que eu dei. E aí vem o mérito do cara, não dá pra tirar o mérito do cara. O cara tá lutando, o cara tá fazendo um camp pra lutar com o Rodolfo Vieira, o cara vai querer se preparar pra lutar com o Rodolfo Vieira. Do mesmo jeito que você fala, porra, eu vou levar a luta pro chão que eu sou mais forte, ele fala, cara, eu não vou deixar essa luta pro chão nem fudendo, não é verdade? É verdade. Ainda mais ele, que não é um cara tão bom de chão, né? Ele, ele é muito bom em pé, perigoso pra caramba, mão, pesada. Já tinha nocauteado 2 caras duros, assim, antes de mim. Só que o chão dele é fraco, né? E a defesa é muito boa, mas acontece, né, cara? Tipo, foi uma derrota, assim, que mudou minha cabeça. Cada derrota que eu tive no jiu-jitsu, eu voltava muito melhor, entendeu? Eu sempre tive a cabeça boa, sempre me doeu muito, né? Sempre foi muito... cada derrota que eu tive sempre foi muito dolorosa, mas eu sempre me dei muito bem, sempre melhorei, sempre corri atrás do prejuízo. Faz parte do processo, né? É complicado, né? Como é que estamos? Tem alguma coisa em vista? Sim, eu vou lutar dia 19 agora, já. Dia 19 de novembro. Ah, contra o Cody Gordon. Caraca, é verdade. Que é um outro wrestler, né? Não, na verdade, outro wrestler. O Chris Curtis não é o wrestler. Não. Mas esse tá vindo de um nocaute, uma finalização. E como é que você vem pra... Vou pegar umas perguntas bem clichê, né? Como é que tá a tua preparação pra essa luta? Tá boa, tá ótima. O dia 19 é onde? É Vegas? Vai ser Vegas, porque 12 é Nova York, né? Tá. Eu tô me sentindo muito bem, cara, muito bem. Como eu te falei, minha cabeça mudou, eu voltei pra minha antiga psicóloga, a Luciana, ela tá fazendo um trabalho muito, muito bom comigo. Eu já tô sentindo bastante diferença. Contratei um treinador de jiu-jitsu pra mim agora, que tá puxando meus treinos de jiu-jitsu, meus treinos de wrestling. E, cara, eu já tô com outra confiança, assim. Legal, sabe? legal. Coisa que eu não tinha, eu treinava, eu até fiz um post desse recentemente. Desde quando eu comecei a treinar jiu-jitsu, eu nunca tive um professor de jiu-jitsu. Quer dizer, desde que eu comecei a treinar MMA, eu nunca tive um treinador de jiu-jitsu, eu nunca fiz treino específico de jiu-jitsu, sabe? Repetir técnica ali, de passagem, controle, ajuste, pegada de costa, coisas que eu faço na luta. Você meio que caiu naquela do tipo, eu sou bom pra caralho,
não com essa... mas, com assim, essa marra toda que não é você, não, mas tipo, de repente eu não preciso dar tanta atenção não, mas aqui. não, eu até tava conversando isso com a Luciana, minha psicóloga. Eu Ah. falei com ela, eu falei, Lu, não é nenhuma. É que ela falou assim, Rodolfo, você tá assim porque você estava se garantindo muito no seu talento. Eu falei, não, pior que nem é isso, porque eu sempre fui assim, eu vim de uma escola que não treinava, não fazia muito treino técnico, muito treino específico, entendeu? Meio que era rola. Chegava lá Chega e porrada, fecha a guarda e vai, ou começa em pé e vai. Então eu não tive muito essa doutrina, né, de repetir, de treinar a parte técnica. Eu fazia por conta própria, fazia as coisas que eu achava que tinha que fazer e foi dando certo no jiu-jitsu, né? E treinava meio que meu jiu-jitsu não rola. Mas nunca fiz. Cara, eu conto no dedo as vezes que eu fiz específico assim. Começa nas costas, começa com um gancho, começa com 2 ganchos. Só vai poder fazer tal raspagem. Uhum. Não fazia isso. E agora treinando com o Salenko, ele tá fazendo um trabalho incrível comigo, assim, de ajustar o que eu já faço de bom, entendeu? Tipo, te coloca em situações de luta, assim, também? De isso aí, posições mesmo que eu faço ali por cima, de esgrimar e, sabe, tá pesado e fazer o cara, sabe, sentir meu peso e virar, eu pegar de costa muito boa, meu jiu-jitsu é até engraçado falar. Esses dias eu falei com o Bochecha, ele veio aqui me ver, aí eu falei, caramba, Bochecha, tô sentindo que meu jiu-jitsu tá muito bom, cara. Aí ele ficou rindo, será? Mas realmente, eu tava sentindo que não tava, assim, bom, entendeu? Mas é muito bom isso. Mas agora eu tô sentindo cada vez melhor. E aí fiz essas mudanças, né, cara? Tipo, treinador de jiu-jitsu, tô com o mano, puxando minha parte de striking. Você tá ainda lá na Julian, na Fusion com o Julian, né? Isso, legal. Mas, cara, tô me sentindo bem pra caramba. Tô me sentindo bem demais. Demais, pô, demais. Você tá acompanhando ainda Jiu-Jitsu? Você viu o DCC? Acompanho. O que você achou desse cometa Gordon Ryan que passou cara, ali? Porra, bicho, o cara tá uma coisa, né? Ele tá num nível bem acima, né, cara, de todo mundo. Realmente, aquele moleque ali tem que tirar o chapéu pra ele. Não dá pra, tipo, às vezes a gente quer rebater, né, por causa da marra, dos ídolos que tá tendo. Não tem o que falar. Não tem jeito, né, cara? Cara, não é ser querendo dar uma de patriota, mas eu tava realmente achando que o André tinha chance de ganhar dele. Muita gente falava, não, o Gordon vai passar o carro. Eu falei, não, cara, eu acredito muito. Porra, o André Galvão não vai passar o carro, né, cara? É foda. Eu falei, não, o André tem jogo pra ganhar dele. Mas lógico, eu tava acreditando no favoritismo do Gordon pela fase, né? Tava competindo com mais frequência, mais novo. O Galvão estava parado há 2 anos já, talvez mais até, né? Mas, porra, ele fazer o que ele fez ali, ainda lutar a categoria, finalizar. Acho que ele só não finalizou o Vitor Hugo, né? E finalizar todo mundo e fazer aquela luta que ele fez com o André, realmente ele mostrou que tá num nível muito alto. Deu um print de uma hora lá, eu tinha que tirar uma foto, que depois se você contar e a pessoa não vê, ninguém vai acreditar, né, cara? Ele com o braço do Galvão amarrado embaixo da perna dele, aqui assim, e ele. Eu falei, meu irmão, isso aí. Caralho, isso daí vai pra faixa preta que faz com faixa branca, pô. Ele é muito técnico. Cara, é um absurdo, Eu gosto muito de ver ele lutar. Sempre gostei de ver ele lutar por cima, por baixo. Ele só não é muito bom de queda, né? Mas tá melhorando. Mas, tipo, pô, ele com a guarda que ele tem, com a passagem que ele tem, jogo de. E ele se desligou daquele negócio de leg lock, né? Que eles começaram eles estouraram sendo conhecidos por leg lock, né? E aí nesse aí, eu acho que ele pegou, acho que 2 lutas foi o Roosevelt e aquele outro que treinava com ele, o Nick Rod. O Nick Rod, isso. Tipo, eu acho que foi isso que você falou, ele trouxe, né, eles vieram, ele com a escola lá de John Danaher, com esse jogo forte de chave de pé, e aí de repente eles pararam e começaram a fazer, tipo, outras coisas, né? Ele finalizava de armlock, mata-leão, pegava as costas bem.
Um E especialista aí em tudo, meio que né? esqueceram da chave de pé dele. Aí esse ADCC ele veio e finalizou dois Exatamente. rápidos, assim, E é meio na chave assustador. de pé. Você vê o cara falar depois na entrevista, né? Ele falou, não, eu tava esperando. Ele falou, pô, o André é muito forte. E eu tava esperando mesmo uma luta mais física contra ele. Por isso que eu finalizei mais rápido as últimas lutas da categoria. Caraca. Falei, caraca, bicho, que porra. Não, ele tá com a confiança lá em É cima. uma né? loucura, né, cara? Uma Mas loucura. todo mundo diz assim, quer dizer, todo mundo não, né? Quem tá próximo dele, já vi entrevista do Renzo falando que ele treina demais, né? Demais, Passa demais. muito Pô, tempo eu na ia lá academia. no Renzo, sei lá, 2 vezes por semana. Tinha uma aula às 7 horas da manhã. Eles faziam acho que uma aula na terça, 7 horas da manhã, que era a aula mais famosa, que é aquela que o Saint-Pierre saía do Canadá e vinha Aham. só pra fazer aquela aula e voltava. Mas tipo assim, você chega às 6 horas da manhã, o moleque tava lá, esperando a aula começar. Se chegasse na hora do almoço, ele tava quietinho no cantinho do tatame lá, tirando um cochilinho, porque ele já tinha feito 2, 3 treinos. Chega no fim da tarde, ele tá ali. Cara, todo dia Não, você quando ali, quando você sabe dessas coisas, fica sabendo dessas coisas, você entende o sucesso que ele tá tendo agora, não é? Exatamente. Do nada, não é porque Nossa, ele que tá sorte. forte, não é porque ele tá tomando bomba, né? Que muitas pessoas dizem, não é, por causa da dedicação que ele tem nos treinos, Que né? de sorte, fazer né, mais que ele que todo tem. mundo. Ninguém vê, né? De sorte. Porra, uma semana inteira comendo marmita no tatame ali, né? Que sorte, E porra. uma parada que eu acho legal nele é, tipo, ele fala as merdas que ele fala, né? Sim. A atitude dele quando acaba cada luta eu acho bem legal, entendeu? Ele fala as besteiras dele antes da luta, mas sempre no final, quando ele ganha, ele mostra sempre muito respeito. Né? Verdade, isso é verdade. Com o Isso André é foi a verdade. mesma coisa. Eu acho que rolou até um Eu cochicho, achei bem- assim, né? eu De achei bem tipo. legal da parte dele fazer O André deve ter falado, tipo assim, bicho, para com as merdas. E ele até fez um post dizendo, pô, o cara é uma lenda. Fiquei muito feliz de ter feito. De ter lutado com ele e tal. Não sei o quê. Eu gravo. Mas é pra estar feliz mesmo. Eu né? gravo. Do André, Porra, exatamente. Eu gravo um semanal com o pé de pano, toda terça-feira, né? E chama a Hora do Jiu-Jitsu. E a gente só fala de Jiu-Jitsu. E eu falei, pô, é legal que ele mostrou respeito, o pé de pano fez assim, porra, 1 hora antes da luta ele lançou no Instagram dele uma camiseta com tapa na cara. Vende aí, compra aí, não sei o que. Ele falou, respeito. Eu falei, porra, mas depois da luta ele mostrou respeito. Não, é o tipo mesmo de marketing que ele faz. E né, a parada cara? do preguiça? E dá certo. Que né? ele falou preguiça aquecer, 30 minutinhos, que ele ia esperar lá e lutava com preguiça. Eu depois. vi isso. Cara, é muito foda. Não, cara, muito o Gordon realmente ele pra ganhar dele ali hoje tá difícil. Tá difícil. difícil. A galera fala que eu acho que o Kainan consegue. O Kainan, eu falava isso. É um cara numa ascendência. que eu acredito que tem chance de ganhar. Né? Também é novo. Mas outro cara também que tem um jogo embaçado e que ganhou absoluto é o Yuri, cara. É um moleque que eu acho que daqui 2 anos eu acredito que tem a chance de ganhar. Então, mas o Yuri já tinha ganhado, né? Não. Acho que o Yuri. Não o absoluto. Acho que ele tinha. Uma luta, foi bem dura, assim, com um resultado meio duvidoso, né? Mas mesmo assim deram pro Gordon. Mas as outras o Gordon eu acho que foi bem superior. Ah, não. Contra o Gordon, sim, mas eu falei, o Yuri já tinha levado uma DCC acho que 4 anos antes, não era isso? Não, ele tinha ganhado a categoria, né? Uhum. Acho que ele tinha ganho 2 vezes já a categoria de 88. Ah, é verdade. Não o absoluto. Foi a primeira vez. Isso ele é um moleque assim, cara, raçudo demais e difícil de pontuar, difícil de quedar ele, de raspar. E ele tendo tempo pra se preparar, porra. Pra essa luta, pra uma luta só com o Gordon, eu acredito que ele vai dar muito trabalho e eu acredito que tem chance de ganhar, cara. Eu tô indo pra Abu Dhabi, no comecinho eu vou lá pro UFC 280, né? A gente tá no podcast, tá bombando, consegui credencial do UFC agora e tal. Aí eu vou pra Abu Dhabi. Você tá acompanhando essa história do Charles com o Makhachev? O que você... Mais ou menos. Baseado no estilo dos dois, assim, como é que você vê essa luta desenrolar, cara? Poxa vida, essa luta vai ser, eu acho que a luta mais difícil pro Charles. Mas eu acredito que ele tem chance de nocautear ou finalizar. Falando sério, eu acredito muito que ele tem chance. Pô,
só ver as últimas performances dele, né? Mas o Makhachev é um cara muito, muito embaçado, com um jogo muito chato. O né? jeito Muito dele. calmo. Você já treinou com alguém que tem um grappling daquele jeito, daqueles caras lá do Não, Daguestão? treinar, não lembro. Acho que já treinei. Acho que eu já treinei, né? Porque eu treinava lá pra perto de Miami, eu treinei com o russo. Que é um jogo que ninguém conhece É. também, né, cara? A não ser que você já tenha experimentado o chão, assim, tipo, lá no Renzo tem uma galera que já treinou com o Khabib, porque eles pingavam bastante por lá. E aí quando a gente perguntava, eu falava assim, é isso tudo mesmo? Os caras falavam, bicho, é isso tudo mesmo, cara. São muito fortes, né? Tem muito muita forte, resistência. um domínio absurdo, assim, sabe? Tipo, eu acho que ele vai lutar com muita segurança com o Charles. Ele não vai... E ele é calmo lutando, né? Ele não é um cara, tipo... Mas isso não faz, por exemplo, a gente fala assim, eu vejo o mental do Charles bom pra essa luta, porque o Charles não é um cara que eu acho que vai estar preocupado se ele botar o Charles no chão, independente do risco que a gente acha Pode virar à esquerda. que ele vai correr, na cabeça dele, ele tá, bicho, se esse cara me botar no chão, eu vou pegar ele. Eu não acredito que vai ser tão fácil Eu assim também o acho Charles pegar ele de costas pra Também baixo. acho que não, entendeu? mas na cabeça do Charles, tá. Então, não, tomara que pegue. Mas entendeu? isso já conta, não conta? Tipo, porque ele vai lutar em pé muito mais tranquilo. com Né? certeza. O que é uma coisa que não acontece quando os caras vão lutar com eles. Com Porque certeza, fica os todo caras mundo ficam tipo, com medo de cair por baixo, porra, não vou chutar porque ele vai me botar no chão, não vou fazer isso porque ele vai me botar no chão. Acho que o Charles já... Mas ele tem uma guarda muito agressiva, né, o Charles, muito objetiva. Então, eu acho que ele vai botar pra baixo, mas ele não vai se expor muito. Se ele botar o Charles pra baixo, de costa no chão, ficar por cima, eu acho que ele não vai se expor muito. O que é uma coisa que ele também não tá acostumado. Abre muito mais espaço pro Charles finalizar ele com um triângulo. Exatamente. Ele não vai estar tranquilo ali por cima, ele vai estar preocupado, né? Tipo, vacilei e o cara me pega, né? Não, com certeza. Porque quanto mais você bate, você se abre, né? Você se expõe e abre espaço pro cara te atacar. Ainda mais um cara com a guarda igual do Charles, com jiu-jitsu igual dele. Queda também, eu acho que ele não vai entrar, tipo, igual ele entra sempre, de single, indo pro double. Eu acho que ele vai ir pro corpo mesmo, porque o Charles tem triângulo de mão, tem guilhotina. Acho cara, que vai ser uma luta muito, muito boa. Porra, eu tô torcendo demais pro Charles, né? Porra. Eu acho que ele se consagra, ele se consolida, tá certo? Fala consolida. Ele se consolida como um grande campeão se ele vencer essa luta, né? Com certeza. Eu acho, porque ele tá assim naquela tem uma linha que assim, só dos caras que ele ganhou, ele tá pisando nela já, cara, mas eu acho que se ele perde, eu acho que esfria um pouquinho. Você não concorda? Eu tô tipo comparando assim, sei lá, com o legado. Eu acho que não. Tipo, porra, ele ganhou de todo mundo. Top, literalmente todo mundo. Ele ganhou de forma, tipo, nocauteando, finalizando. É difícil tu ver um campeão fazer isso. Exatamente. Ele fez 5 lutas contra top 5 em 1 ano e meio. Eu fiz um post esses dias. 5 lutas. Caraca. Ele lutou. Quando ele fizer a luta contra o Makhachev, que acho que é número 4 agora, ele vai ter lutado com todos os top 5 em 1 ano e meio. Não, ele, cara... doideira, né? Uma doideira. Ele, pra mim, já... Assim, a diferença dele pro Khabib é que o Khabib era invicto, né? Tipo, isso pesa pra caramba, mas... Mas eu acho que competição por competição, o Charles pegou muito mais pedreira, cara. O Khabib pegou as pedreiras no finalzinho ali. Eu também acho isso. Não tô desmerecendo, de forma alguma. Eu também acho isso. Mas ele pegou as pedreiras no finalzinho. O Charles vem ali... Pô, ele já ganhou de todo mundo que tinha que ganhar, na verdade. É isso que a gente tá falando. E aí falta agora. Eu fiz um post outro dia que eu vi do Twitter, que era o Charles é uma versão melhorada do Tony Ferguson e o Makhachev é uma versão piorada do Khabib. E tem gente que discute isso, que eles falam que, na verdade, o Makhachev é uma versão melhorada do Khabib, porque a trocação dele é muito melhor que a do Khabib. Né? De repente o grappling não é mais... Eu também acho. Acho que na média ali, né? É bem mais técnico, muito mais consciente, né, do que tá fazendo em pé. O Khabib era meio... Eu vou começar... um pouco desastrado em pé, né? Eu vou começar a voltar. E voava nas pernas. Então, exatamente. Ele é tão bom fazendo o grappling que ele
Cara, mas ele compensava no jogo. exatamente. Tipo, nem precisava ser. É muito louco. É muito louco isso. Mas, tipo assim, é fogo falar, eu acho que ele é mais técnico em pé, mas eu acho que se botasse os dois pra lutar, eu acho que o Khabib ganharia do Makhachev, eu acho. Porque você acha que o chão faz essa... Eu acho que faz. Ele era muito. Assim, ele aparenta ser muito mais forte do que o Eu tenho Makhachev. eu tenho uma foto com o Khabib, ele tá quase do meu tamanho, cara. Lá na academia. É mesmo. Lá no Renzo. Quase do meu tamanho, cara. Quase do meu tamanho. Porque o cara relaxa, vai comer tudo que quer comer. Já era. Exatamente. Você vê o cara lutando nos leves, você fala, ele é pequenininho. Não, cara. O cara, ele tinha uma história de sofrer pra bater peso, deixou de bater peso algumas vezes. A história teve a história do tiramisu lá, lembra? Não. Pegaram ele comendo um tiramisu, tipo, na semana da luta, e ele não bateu peso. E aí os caras ficaram zoando ele. Caramba. Tá ligado? Ele é grande, cara. Esses caras são muito Será que ele se alimentava mal? Eu não sei, cara. Eu não sei. Corte de peso é uma loucura, né, cara? Se o cara não fizer direito, você chega muito desgastado. Paga um preço alto lá na frente. Teu corte tá bem. Teu corte tá melhor agora? Não, tá cada vez melhor, cada vez melhor. Porque você também corta um peso? Corto, né? Corto, eu perco 12 quilos. Então. Na semana da luta você perde quanto? Na semana, 6 quilos. Então. Não, mas aí tá meio que na média, mas é bastante, né, cara? É bastante. Lembra, o Borrachinha chega com 100 e tanto. Borrachinha chega a pesar 106 quilos. O Borrachinha. Ele é muito grande, né? O cara chega a pesar 106 quilos, cara. É porque ele é alto também. Ele então. É muito forte e alto. É difícil você achar alguém com um biotipo igual dele. Geralmente o cara é tipo que nem eu sou forte, mas sou bem mais baixo, né? Tenho 1,82 m. O Borrachinho acho que tem 1,85 m, se eu não me engano, 1,86 m. Ele tem quase a minha altura também, cara. E uma coisa também que eu não gosto é você, vamos supor, treinar teu campo inteiro com, sei lá, 97 quilos. Aí você tá se sentindo bem, né? Você tá forte, tá com resistência. E aí você começa a perder todo esse peso. Sei lá, 2 semanas pra luta. Você começa a perder, bateu o peso e voltou. Você não vai voltar pra esse peso, cara. Você não vai ganhar muito mais do que 10, 11 quilos de um dia pro outro, né? Da sexta pro sábado. Não vai. Então, você perde muito. Imagina, você fez a maior parte do teu camp com 98, 97. Aí você vai lá, você tem que lutar com 95. Esses 2, 3 quilos vão fazer muita diferença na sua performance. Ou pra mais ou pra menos, né? É um peso que você não tá acostumado a carregar, né? Então por isso que eu tento levar uma vida bem saudável, manter sempre o meu peso não muito baixo, mas que eu tenha que perder menos peso por causa disso, porque o peso que eu luto é esse, 95 quilos. 95, eu não consigo recuperar 13, 14 quilos, uma loucura, igual alguns atletas. Exatamente. É muito. Mas aí consegue, mas não consegue tão bem, né? Você percebeu essa parada aí? Teve bastante gente que ganha mais, depende do que o cara come também, né? Se tu comer coisas saudáveis, cara, igual eu como depois da pesagem, é muito difícil você ganhar muito sushi pra caramba, eu vejo você sempre comendo sushi e tal, que mas bastante carboidrato, mas antes da luta, no dia a dia, assim, final de semana, quando tá longe da luta. Mas perto do camp, assim, não rola, não dá? Não. Eu tento comer o mais limpo possível. Sempre. E depois da luta também, tem muito cara que come pizza, vai no McDonald's. Não dá, né, cara? Eu tento... comi bem, a maior parte do camp. Aí antes da luta... 3 semanas, um mês comendo, cara, limpinho. Aí vou recuperar o peso. O que é limpinho? Como é que é? Não como doce. Você come carboidrato? Não, sim. Arroz, macarrão, batata doce, aipim. Esses são meus carboidratos. Pão integral. Aí evita, tipo, fritura, essas paradas. Frango, peixe, carne. Sushizar. Mas o sushi faria mal?
Não, Porque não faz é, mal, é o arroz, né? Não. O que não, faz quer dizer, mal... mas o arroz tem muito açúcar do sushi. Ah, sim. Ah, tá, é verdade, Entendeu? é verdade, é verdade. E aí o problema E ainda aqueles do rock sushi... and roll, né? Cheio de molho. então, Porra. tem esses, pô, como é que tu não vai comer, né? Aqui, É ó, foda. se virar aqui, ó, Rafael, virar à esquerda aqui, É. lá no final, à direita, esquerda, já tá quase na Fusion. Ah, é pertinho assim? É pertinho, Ah, dá que uns irado, nem 15 minutos cara. da minha casa. Que legal, que legal. Mas Pra aí tua casa a gente vai pra onde? volta. Volta? Tem que voltar, é. Tá, vou fazer o retorno. Vou botar, Pode fazer o retorno. vou botar no mapa aqui pra gente... E aí... Mas é mais pro mental mesmo, cara. Porque, tipo, pô, tu tá treinando pra caramba. Um dia você vai tirar de off pra você comer uma coisa gostosa, que você tá com muita vontade, não vai atrapalhar em nada na Exatamente. sua performance, não. Exatamente. É muito louco, né, cara? Porque isso é uma outra coisa que a galera não dá muito valor, né, cara? Vocês têm uma vida muito... Por isso os caras, quando Estresse. para, né? Tipo, jogador de futebol, essas coisas, você vê os caras ficam gordão. Aham. Você fala, nossa, que absurdo. O cara passa uma vida comendo assim, né? Tipo, na balancinha, assim, pra não chegar e sofrer depois, né, cara? E não, E aí os caras depois não treinam mais, né? larga a mão e não treina mais, né? Exatamente. Começa a comer muito e não treina, aí fica difícil. É. Eu pensava assim, eu falava, o dia que eu me aposentar de jiu-jitsu, eu vou ser esses coroa barrigudão, Ai, caraca. vou começar a fumar cigarro. Ô, louco! Eu pensava, eu falei, Cerveja, tô nem aí pra cigarrão. saúde. O maior sofrimento, fumar charuto, cigarro, Caramba, cara. cerveja, uísque. Você Mas bebe alguma coisa? Você toma uma cervejinha, não? Bebia antes, quando era solteiro. Mas graças a Deus eu não. Eu achei que eu fosse ficar viciado. Porque eu bebia muito. Sério? Bebia muito. Mas assim, depois do Mundial, entendeu? Eu sempre fui um cara muito disciplinado. Aham. Até o Mundial eu não saía, não bebia. E olha que eu, pô, tava novo, era solteiro, pô, morando no Rio de Janeiro. Tudo Coisa pra você fazer de segunda a segunda, você tinha coisa pra fazer no Rio, cara. Lá no meu bairro onde eu morava, no Rio Grande. Era quintaneja, quartaneja, segundaneja. Quintanejo. Escuta pagode. muito sertanejo lá no Rio também? Eu achei que era só em São não Paulo, sei agora, cara. né? Tipo, mas... agora eu acho que é funk, aqueles forrozão lá do Nordeste que pegou pra caramba também, com sanfona e tal. Que a galera tem mas aí, tipo, saía direto, né? Acabava o Mundial e eu só viajava pra dar seminário. Aí todo lugar que eu ia, os caras já gostavam de me desencaminhar. Vamos sair, vamos pra tal balada, vamos pra tal show. Aí eu ia. Aí, pô, bebia pra caramba. Mas hoje, assim, não... É engraçado Parei. você falar isso porque... Que nem você tá contando assim, bebia pra caramba, mas tipo, você saía e bebia e festava. Não, nunca fui viciado de, vou pra bar, beber. Não. Eu tava conversando com... E aí, mas todo mundo fala, tipo, eu tenho amigos que lutam também, e o cara fala, nossa, fui lá, tomei todas. Eu conheço o cara, tipo, todas, 3 latas de cerveja, o cara já tá travado. O cara não bebe nunca, né? Eu tava conversando com o Potan, e aí ele fala, não, porque eu bebia muito, aí eu comecei a treinar pra parar de beber, e eu não conhecia a história dele, né? E aí eu falei, não, peraí, bebia muito, quanto que é o seu muito? Ele falou, não, eu tomava 1 litro de cachaça por dia, eu era alcoólatra. Eu falei, nossa, cara, porra. Não, a história dele é do caralho também. Né? Falou, eu era borracheiro, trabalhava na borracharia e tomava 1 litro de cachaça por dia. Porra, pensa. Eu falei, caraca, cara. É muito alto. Outro... Não é disso que a gente tá falando, né? Muita bebida. Uma cervejada na festa, porque eu também não sou de beber, mas aí eu saio, às vezes, tá com 4, 5 amigos e fala, vamos beber? Eu falo, vamos. Se o cara falar, vamos tomar 10 Coca-Cola ou vamos tomar 10 cerveja, é a mesma coisa, que eu não curto, eu vou na onda dos amigos. E tem entendeu? isso também, né, cara? Você vai ficando mais velho, levando uma vida mais saudável. Cara, uma vez que teve uma vez, foi antes do meu casamento, cara. Saí pra beber. Meu Deus do céu. Quase que eu não caso. Porque eu tava destreinado na bebida, né? Tava sem gás, aí comecei a beber pra recuperar, rapaz.
Na lua de mel eu ainda tava meio blocado. Muito bom. Mas aí, tipo... É isso que eu tô falando, não é brincadeira. Tipo, quando você mas tu pega o ritmo, tu bebe, tu vai ficando resistente. Então, Entendeu? vai mudando, né? Vai ganhando resistência. Aí você para Exatamente. e começa a levar uma vida mais saudável, já era. É verdade. E a idade também é 3 dias no mínimo aí que você perde. Que eu perco, né, pra seu bebê. Aí eu prefiro nem beber. Só quando tô no Brasil, com a minha família. E aí é casa, né, cara? Meu pai, minha mãe gosta de beber, final de falava, semana. você sempre minha irmã, vai, meu né? cunhado. Você sempre tem você churrasco procura- na casa da minha irmã, né? Você procura ir sempre pra lá, né? Aí praticamente eu bebo lá. Mas aqui, fazer um churrasco com os amigos. Porra, churrasco tem que ser com um refrigerante, né? Mas aí eu também não bebo refrigerante. Pior que eu sou assim também. Se eu vou sentar pra comer, eu não consigo beber. Não. É horrível, né? Tipo, tá cerveja com arroz, cerveja com uma carne, um Não, arroz, não vai, uma farofa não e vai. cerveja. Pô, não dá Pra também. mim é a mesma coisa que tomar, sei lá, Nescau com com comida. Com comida, exatamente. É a mesma coisa, é pra mim não verdade. dá não. É verdade. Depois dessa luta a gente precisa marcar churrasco, cara. Vambora, pô. Vamos fazer um churrasco, Vamos porque... Comemorar aqui a vitória. exatamente. Se Deus quiser, eu vou terminar o Exatamente. ano com vitória, cara. Você Igual vai... ano passado. Perdi a primeira, a segunda ganhei. Essa, porra. Não, vai dar boa. Essa vai dar boa. Você vai pro Brasil depois da luta de novo ou não? Não vou. Não vou porque eu tô esperando. A gente tá esperando nossa autorização de viagem. Né? Ah, entendi. Se chegar, a gente pode até ir, né? Mas não chegou ainda não. Tá atrasando muito por causa da pandemia. Tá atrasando tudo, né? Tá O meu atrasando, também era... Quando eu renovei o meu, eles não me mandaram nada, eles mandaram um papel. Falaram, esse daqui vai servir como a tua renovação, porque por causa da pandemia a gente não tá fazendo o cartão mais. Eu falei, tá bom. Aí eu tenho um green card vencido e uma carta. Pô, e o cagaço de sair e não voltar. Porra. Não, mas dá barrado? Mas os caras todos sabem. Eu chego no aeroporto, eu tiro a carta, ele fala, carta, né? Eu falei, Aí eles olham lá, eles têm tudo, né? Ah, não, eu tinha falado com a Ju. A gente saía quando a gente tava com visto A1. Aqui, ó. A minha casa é pra cá pra direita. A gente saía e, cara, era a maior missão depois. Tinha que ir no consulado, fazer outra entrevista, carimbar o visto. Todo o processo normal, como se fosse tirar um visto de turista. Como se você estivesse no Brasil, né? Entrar no site, perder lá 2 horas preenchendo tudo, pra depois ir lá e fazer entrevista. Só a única diferença era que você não ia pra parte da galera que vinha como turista. Você tinha uma fila menor. É só essa. Só essa que era, assim, de prioridade, né? Mas era, horrível, cara, horrível. Mas é uma... Mas eu falei, não, a gente só vai sair agora quando tiver com o green card na mão, que aí não vai ter essa dificuldade pra voltar, né? E chega lá é bem tranquilo também, na volta, assim, pra cá. A fila é imensa, sempre. Sempre, mas... Não, já era pra gente ter tirado, cara, há muito tempo. Só que eu te Você falei, não eu precisava... não queria vir pra cá, eu não queria morar aqui. Você não Aí precisava nem do UFC pra tirar visto, né, cara? Porque não, você eu tirei o visto antes do UFC. Eu já tinha o visto por antes. mérito de competição e tal, você já tem. Que é uma categoria, só pra galera entender o que a gente tá falando, é uma categoria de pessoas notáveis, habilidades extraordinárias, alguma coisa assim. Você tem que ser campeão mundial. E você realmente tem que ser notável, né? Tipo, não é assim, eu sou faixa roxa, mas eu sou muito bom. Não vai rolar. Você tem que ser campeão mundial, acho que na preta ainda. Você tem que ser notável, você tem que mostrar que dentro de pessoas com habilidade, você tem uma habilidade especial. É um negócio bem seletivo. E por isso que quando a galera entra no UFC, o UFC acaba fazendo essa notabilidade que o cara precisa. Né? Porque, tipo, o cara é tão bom... É lá na próxima, né? O cara é bom, o cara é muito bom, ele tá no UFC, é um grupo, é um grupo seleto de atleta, né? É o 1% do 1%, né? A gente vai chamar aqui de novo? Mas aí eu já 9663. Eu já tinha, pô. Aí só que aí a gente tava nesse dilema, tira ou não tira, tira ou não tira. Aí eu falei, não sei se eu quero ficar aqui, vou tirar o green card, aí depois você não pode ir pro Brasil, ficar muito tempo lá, só pode ficar fora. Você não pode ficar 6 meses. Exatamente, você tem que morar aqui 6 meses e um dia, lá, né? Eu quero voltar, ficar lá, mas eu me arrependo, cara, disso eu me arrependo, porque já era pra eu estar com
meu documento já há muito Já tempo. você é cidadão até, né? É que se não vai morar aqui, não dá pra tirar, né? Isso que a galera não entende, né? Ah, vou tirar meu green card. Não chama green card, chama cartão de residência permanente. A tua residência tem que ser aqui. Aham. E ultimamente os caras eles pegam muito pesado com isso. Muito pesado claro, com isso. pô, tá certo, imagina, tu vai tirar o green card O cara e vai morar no Brasil. Então, o cara tem Pra o green quê? card Pra quê, né? e fica entrando e saindo pra manter. Um amigo meu levou uma dura já. Falou, ó, meu irmão, não, mas é que eu sou atleta, eu vim fazer, eu fui fazer meu camp lá, o cara fez assim. 48 anos. Master Barba branca, 18. Eu falei, não é bem assim que funciona, não. Eu vou parar na sombrinha aqui, ó. Pode parar. Não, é mais pra frente, mas né? na tá próxima longe. entrada. Porque aí eu tenho umas perguntas do Insta pra fazer e Tá aí bom. a gente... Eu deixo você tocar a tua cesta. E o próximo encontro vai ser sem câmera com churrasco, tá? Porra, beleza. E aí a gente faz... Aqui pode estacionar em qualquer uma, Vocês não, estão né? vendo, né? Não, tá gravado. Tá gravado. É. Tá gravado. Eu vou estacionar nessas que não picanha tem e número. Ribeye. Caramba. Você gosta do ribeye? Aqui é bom de fazer churrasco. Cara, eu tenho birra das carnes americanas, cara. Eu tô aqui, Sério? eu tô aqui faz muito tempo. Meu pai vem pra cá e quer fazer Qual churrasco. carne que você não Eu- gosta aqui? Eu não gosto, eu gosto do nosso corte. Picanha. Eu gosto dos nossos cortes. Picanha, uma fraldinha. O ribeye Costela. é contra filé, né? No Brasil. Mas é que o jeito que eles cortam É. aqui. Aí eu vou lá pro Brasil, meu pai fala assim: eu comprei um ribeye. Eu falo, porra, Porra, pai. Comprei uma Eu salsicha. quero. Porra, Aí eu hambúrguer. fico tirando onda. Eu quero linguiça aurora, eu quero umas porra É. assim, cara. Porque lá não tem, tá? Lá não tem, é muito. Cara, a comida lá é muito boa, né? Agora lá no Brasil tem aqueles picanha, Angus, Argentina, 13. E aí você fala assim: meu irmão, é boa pra caralho. É gostosa, né? Você fala, como é que Eu comi pode uma ser vez. tão melhor? É muito melhor, é uma loucura, cara. É uma loucura. Ó, vamos lá. Eu mandei aqui as. Você tem uns amigos aqui fazendo. Eu vou pular essa. Eu vou pro lógico. Deixa eu ver quem é. Qual o segredo Deixa eu ver. pra peidar e não rasgar a calça? Caralho. Não, tu falou meu amigo, né? Não, aqui, ó. Cadê? Qual Ó, o segredo? turma, Ô, turma, porque fugiu da luta contra. Me conta uma coisa. Ele gosta de você pra caralho, cara. Pô, Porque ele falou que vocês trocaram uma ideia. É até bom, que eu não queria ter lutado. Ele falou com isso também. Ele falou assim: não, pô, vocês estavam trocando ideia com o Glovão lá, com todo mundo. Ele Não, deu o Glover vai falar Ele deu comigo. risada pra Pô, caramba. cara, Ele deu risada que pra merda. caramba. E ele ficou preocupado, porque foi um pouco depois daquilo que você teve. O que rolou daquela parada do. Cara, foi uma má formação que apareceu, que não tinha dado no meu primeiro. Na minha primeira ressonância, que deu nessa e deixou o pessoal preocupado. Tipo uma obstrução em alguma veia aqui. E Mas aí você foi fazer uns exames sem saber o que estava acontecendo. sem saber, né, aí descobri lá. Maior merda. Eu lembro do teu posto, ficamos em choque, né? Falou, caralho, imagina que eu. então. Eu fiquei Caramba, desesperado. cara. Falei, ferrou, vou ter que ir pra obra aqui. E aquele, o Rafael Lovato, lembra? Foi uma foi, parada meio parecida, né? Aconteceu isso, aí acho que depois a Claudinha deu uma entrevista falando sobre isso também. Eu falei, caraca. E depois de tipo uma semana aconteceu isso comigo. Caramba, Falei, nossa senhora, cara. Mas aí eu É entreguei muito- nas mãos de Deus e muito falei, louco, se tiver né, cara? que ser, vai ser, né? Os caras estão Mas- falando daquele de um story ou de um post que você fez Qual? dando um peido e a tua mulher. Foi horrível. Qual o segredo pra peidar e não rasgar a calça? Porra. Rasgou. Ó. Brincadeira. Ortolani, o oponente mais duro que você já enfrentou. Abraços da GF Team Feitosa. Os mestre. Pô, o oponente mais duro que eu enfrentei no MMA? Acho que não tá. no não faz de MMA. MMA, né? No MMA foi a última luta, né? Foi a última luta. Foi o Chris. O Chris Curtis é bem. Ia ser o turma. Mas Ia aí ser, ele deu sorte. Brincadeira, eu não conheci o turma não. Lá a gente cara, teve a mas oportunidade de gente conversar boa assim demais, um pouquinho. cara. Deu pra ver que gente o boa moleque demais. Gente boa demais. Deu pra ver que o moleque é sangue bom. 100% Rápido, assim, tu já conversa com ele. No bom humor, sempre, cara.
Vini Martigano. Martinago. Saudades de ver o Rodolfão colocando pra baixo, finalizando. Na torcida para que isso ocorra no dia 19. Quem mandou essa? Vini Martinago. Ô, Vini, vai ver. Essa próxima aí você vai matar a tua saudade, cara. Tô Boa. treinando muito wrestling, muito jiu-jitsu e, se Deus quiser, vamos finalizar mais uma luta aí. Legal demais. Flori Euninho. Rodolfo versus Gordon. Nossa. No-gi. Aí eu não sei se é no-gi ou no kimono. Quem leva? Rodolfo, né? Se for no-gi... No-gi, quem leva? Aqui pode ser dos dois. Pode ser no-gi, não. No-gi, pode ser sem kimono. Luta com ele sem... De kimono. De kimono, mata, é né? porque ele não compete, né? Não sei se ele treina. Ele treinou de kimono. O nível dele de kimono. Não deve ser baixo, né? Não, com certeza não deve ser não, baixo, mas não é... Mas é diferente, cara. É diferente. Você pega um cara muito bom sem kimono e bota de kimono, Ele não dá diferente. Não dá competição para um campeão mundial, né, por exemplo. Eu acho difícil. Eu acho difícil. Bem difícil. Ele chegar e lutar um mundial e ganhar. De kimono ali no super pesado, eu acho bem difícil. E o Rodolfo versus Gordon cara, sem no kimono... Gui hoje ele ia me pegar rápido. Ia me pegar rápido. Ai, cara. Ó. Mas assim, ele é um cara que se eu treinasse muito, tipo assim, pô, eu tô muito tempo sem estar focado. Ou no teu auge lá, tipo, pensa no... Não, hoje, tipo, se eu treinar muito, muito, muito mesmo, eu acredito que eu consiga fazer uma luta boa com ele. Porra, equilibrado e rola, né, cara? E rola. Talvez ali... Bochecha fez... finalizado em 5 minutos. Bochecha perdeu... Não, Bochecha perdeu pra ele numa vantagem, porra. Não, entendeu? Uma luta... O preguiça... Não, ele realmente ele tá muito bom. Mas assim, eu acredito muito bastante no meu jiu-jitsu. Eu treinando, sei lá, uns 2 anos, focado. Pô, 2 anos não dá, né, cara? 2 anos não dá. Não dá, não. Ó, ele tá no nível bem vou deixar você ir. Obrigado pela atenção, porra. Irado, valeu, Rafa. Legal demais. Pô, te conhecer pessoalmente também. O Laerte do Super Lutas pediu pra avisar você que ele tá vindo mês que vem e vai te dar um toque. Eu acho que vai coincidir na semana que você vai estar viajando. Mas a gente tenta. Quando? Quando que ele vai? Bom, ele vem no começo de novembro pra luta do Madison Square Garden. Pode ser que... Eu não sei até quando que ele fica. Eu tenho contato dele, vou mandar uma mensagem. Fala, vai falando que vai... Porque moleque, a gente gente boa demais. Eu não conheço ele. Laerte é gente boa demais. Ainda pessoalmente. Laerte é gente boa demais. Pô, segura só pra terminar. Mas... Eu vou... Galera, acompanha o Rodolfo. O Instagram dele tá na tela. Vamos torcer. Dia 19. Tamo, porra, trazer vitória e comemorar com aquele churrasco. Churrasco por minha conta. Fala. Mas obrigado demais. Pô, tamo junto. Obrigado a você. Valeu. Valeu, galera. Vai.